Nesse vídeo eu vou continuar o assunto de teste para a média de duas amostras, sendo que agora nós vamos trabalhar com amostras dependentes, ou amostras combinadas, ou amostras sem par. Para realizar esse teste, de acordo aqui com os autores do Farber e Larsson, nós vamos usar uma técnica diferente do que vimos para amostras independentes. Nós vamos calcular primeiro a diferença entre os dois elementos de cada par de dados, já que vamos trabalhar com par de dados. E vou aqui aproveitar primeiro um exemplo que aparece. Exemplo número 1. Um fabricante de calçados afirma que os atletas podem aumentar a altura de seus saltos verticais usando o calçado de treinamento do fabricante. As alturas dos saltos verticais de 8 atletas aleatoriamente selecionados são medidas. Após usar esses calçados por 8 meses, suas alturas nos saltos verticais são novamente medidas. As alturas dos saltos verticais em polegadas para cada atleta estão na tabela 8.13. Para o alfa de 0,10, há evidência suficiente para aceitar a afirmação do fabricante? Bom, por que trabalhar com amostras combinadas? Porque nós vamos ter muito mais condições de identificar diferenças significativas entre o antes e o depois, se ao selecionarmos um atleta aleatoriamente para medirmos sua altura antes de usar o calçado, será interessante utilizar o mesmo atleta medir a mesma altura de salto após usar o calçado após esses 8 meses. Isso significa então que selecionando aleatoriamente esse atleta número 2, que não sabemos o nome, para medições antes, automaticamente ele vai fazer parte da amostra depois, e assim por diante. E neste caso, então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer é o de diferenças antes menos depois, ou depois menos antes. Tanto faz. O importante é que temos que formular as hipóteses de acordo aqui com a afirmação do fabricante. O fabricante está supondo que as médias depois serão superiores às médias de antes. Então, se nós formularmos os cálculos antes menos depois, a nossa hipótese alternativa vai ser que a média das diferenças será menor do que zero. Se nós formularmos os cálculos depois menos antes, a hipótese alternativa vai ter o sinal oposto. Será μ de D maior do que zero. Bom, para um teste envolvendo amostras pareadas, as hipóteses formuladas podem ser essas aqui. Hipótese nula: μ da diferença igual a zero. Hipótese alternativa: μ das diferenças diferente de zero, aí seria um teste bilateral. Ou μ da diferença maior ou igual a zero, hipótese nula. E hipótese alternativa: μ das diferenças menor do que zero, um teste unicaudal à esquerda ou um teste unicaudal à direita aqui. Bom, se nós calcularmos para cada par o antes menos depois para esse problema, a hipótese alternativa, que é a afirmação do fabricante, é que essa diferença vai dar negativa. Os tempos vão aumentar. Então, o nosso teste hipótese passa a ser um teste unicaudal à esquerda. Hipótese alternativa: μ da diferença menor do que zero. E nós vamos ter, na verdade, então, 8 pares de diferenças. Aliás, desculpe, vamos ter 8 diferenças. Cada diferença é calculada a partir de um par. Tendo 8 diferenças, na verdade, nós vamos ter um teste para a média de uma amostra. Uma amostra de tamanho 8. Só que vai ser uma amostra de diferenças. Tem aqui um fragmento da tabela que aparece no exemplo. Para cada par está sendo calculada a diferença, antes menos depois. Então, imaginem, enxerguem isso aqui como uma amostra de tamanho 8, só que é uma amostra de diferenças. Significa que vocês aqui podem aplicar o teste T para uma amostra. Aqui a média amostral, menos o valor da hipótese nula, numerador, e denominador, o erro padrão.
desvio padrão aqui da média, desvio padrão das diferenças, dividido por raiz de n, tamanho amostral 8. Então vocês podem calcular a estatística T como se fosse um teste para uma amostra, trabalhando com o número de grau de liberdade, que é o tamanho da amostra menos 1, aqui o número de pares menos 1, 8 pares, grau de liberdade 7. Então, aplicando-se a fórmula da estatística T para uma amostra, os autores chegam a uma estatística T de menos 2,333. Qual seria o valor crítico? O enunciado pede para se trabalhar. É um teste unicaudal, alfa de 0,10, grau de liberdade 7. Então, eu tenho aqui na tabela T a coluna com graus de liberdade, com alfa de 0,10 unilateral, essa é a primeira coluna aqui. Grau de liberdade 7, o valor crítico 1,415. Teste unicaudal à esquerda, valor crítico negativo, menos 1,415. E a estatística amostral, menos 2,363, caindo aqui na região de H1, pertinente a um teste unicaudal à esquerda. Ou seja, podemos rejeitar a hipótese nula, podemos então dizer que as alturas após são significativamente maiores do que as alturas antes. Então nós podemos confirmar ou aceitar a afirmação do fabricante. Bom, temos aqui um exercício para vocês realizarem. O fabricante de calçados afirma que os atletas podem diminuir seus tempos na corrida de 40 jardas usando o calçado de treinamento que ele produz. Os tempos na corrida de 40 jardas de 12 atletas aleatoriamente selecionados são medidos. Após usarem os calçados por 8 meses, seus tempos na corrida de 40 jardas são novamente medidos. Os tempos em segundos estão na tabela, com alfa de 0,05. Há evidência suficiente para aceitar a afirmação do fabricante? Suponho que os tempos são normalmente distribuídos. Então aqui vocês têm que formular as duas hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa. Se vocês quiserem fazer os cálculos antes e menos depois, a afirmação do fabricante estaria associado a que a média dessas diferenças, antes e menos depois, daria maior do que zero. Então essa seria a hipótese alternativa, μ das diferenças maior do que zero. Hipótese nula, μ das diferenças menor ou igual a zero. Para cada um desses pares, calcular uma diferença e sobre essas diferenças realizar um teste T para uma amostra de tamanho 12. E é só.